Boa noite. Vamos nós para mais uma segunda-feira, junto com a Liga. Boa noite a quem está chegando. Esperar o Adenilton entrar para a gente começar. Que eu sou bom pra caramba nisso. Vamos começar mais uma segunda-feira, mais uma Liga. Ô bem. Fala, meu jovem! E aí? E aí? Bom demais? Rapaz, que beleza, tô quase lá, hein? Você tá quase lá, hein? Tá bonitão, hein? Boa noite, vamos nós. Ai, ai. Intimidade, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Bom, rapaziada, hoje vocês devem ter visto que a gente inverteu. Hoje a tentativa é de eu tentar organizar a nossa discussão, certo, Adeniltons? Sim, E a senhor, gente você que manda. dividiu em três grandes blocos, né? A gente vai falar um pouco de diagnóstico, continuar falando do diagnóstico, aproveitar uma última etapa de diagnóstico para a gente falar sobre precauções, prevenção, tanto para o cidadão comum, você que não é médico aí, fica aí, bicho, que você vai escutar muita coisa para a gente entender, o comércio está reabrindo, a gente vai precisar entender. E Vai quanto para quem como, está hein, na linha de Bonaldi? frente, vai precisar entender mesmo, precisar imitar algumas outras populações do mundo. Bom, e para o profissional da área da saúde, como é que a gente vai fazer? Porque a falta de EPI, ou a dificuldade de EPI, ou o uso racional do EPI, ele não acaba agora. Ele vai durar 4 meses, 5 meses, 6 meses, então nós vamos precisar entender. E por fim, nós vamos falar de tratamento, né? Que é o terror de todo mundo, né, Denilton? É. E Vamos que... nós. Vamos nós. E que a cada semana, né, Bonaldi, é uma reviravolta, porque vem estudo novo e o que a gente falou semana passada acaba que vem outra coisa mais Exatamente. atualizada, e a gente fica nessa loucura também para tentar deixar todo mundo atualizado aí também. E obrigado aí E, pelo da, convite, e da daí a nossa parceria. coragem de fazer toda segunda-feira com a Liga, agradecer a Liga, mas assim, tem motivo para fazer semanalmente. Pior é isso, tem. Tem. E, na verdade, o motivo do semanalmente também, né, Bonaldi, é criar esse conceito na população, porque a gente sabe que tem muita gente aqui que não é da área de saúde e que, às vezes, a gente está aqui como formador de opinião, como trazer instrução para a população como um todo, para a gente tentar resolver isso, que é o que você sempre fala. É cada um agindo da forma correta que a gente vai conseguir vencer essa epidemia, né? Mas vamos que vamos. Exatamente. E nada do que nós vamos falar aqui é opinião nossa, certo, Denilton? Isso, Nós certo. passamos a semana lendo, nós temos uma coach chamada Keila, é o bicho, a mulher, e aí nós passamos a semana lendo, entendendo, vendo dúvidas e tudo mais, para que a gente tivesse aporte teórico para falar com vocês, fechado? Isso. Tudo muito E, mastigado da melhor forma possível. e reforçar também, né, Henrique, que assim, graças a Deus, está tomando uma proporção muito legal os eventos e deixar claro que aqui a gente não tem nenhum conflito de interesse, né, que ninguém está propondo nada, nem eu nem Henrique estamos, nesse momento não estamos utilizando nenhuma medicação ou propondo algum tratamento, então é totalmente uma opinião isenta e baseada no que tem de melhor evidência até o momento, porque eu sempre E que falo até às o vezes, momento, porque amanhã pode ser que apareça alguma coisa melhor ou e que às mais vezes atual. difere da nossa opinião, certo? Às vezes nós Certo. temos uma opinião e nós não vamos emitir opinião, nós vamos falar o que está escrito nesse trem aqui. Isso. Fechou? Adenilton, eu queria começar Diga perguntando aí. para você, o teste rápido e o teste não rápido, ele tem para as duas formas, tanto para achar o vírus quanto para achar a imunoglobulina. Eu queria que você explicasse para quem não é médico o que é esse teste que acha o vírus e o que é o teste que não acha o vírus e que horas faz. Então, o que acha o vírus, a gente tenta buscar na fase mais aguda da doença. Então, a fase ótima seria ali entre o terceiro e o oitavo dia, quando, teoricamente, você teria uma carga viral mais alta e você faria esse teste. O teste sorológico, o teste rápido, você vai ver se esse paciente criou anticorpo contra esse vírus. Então, vai ser a partir do 10º ou até do 15º dia. Porque a gente existe, assim, para todo mundo entender, dois tipos de anticorpos. Um de fase aguda, que é o IgM, e um de fase tardia, que seria uma memória imunológica, entre aspas, que seria o IgG.
E aí o IgG, é só a partir do 15º dia. E que, na verdade, a gente vai discutir um pouquinho aqui, muitas vezes pode vir ainda negativo, que foi o caso que a gente passou com o casal de paciente desse cara aí em cima essa semana, que a gente foi fazer os testes e acabou descobrindo que um teve viragem sorológica, que provavelmente pode ter sido que pegou primeiro, né, teve o primeiro contato com o vírus, e o outro não. Então, resumidamente, seria esse. E o teste rápido da sorologia, eu faço uma analogia que é muito interessante, que é o quê? Ele é tipo o teste de farmácia da gravidez. Quando o teste de farmácia da gravidez, né, a paciente vai lá, faz o xixi, faz o teste, dá positivo, é porque realmente ela está grávida, né? Mas se der negativo, não dá para a gente descartar que ela não está grávida. Talvez ela esteja numa fase da gestação que não produziu beta-HCG suficiente que saia na urina e que positivo o teste, porque esse é um teste qualitativo. Da mesma Ou o método de coleta. Isso aí. Da mesma forma, o teste rápido da sorologia para o coronavírus, se ele vier positivo, beleza, significa que você teve contato com o vírus alguns dias atrás e já apresentou imunidade. Mas se ele vier negativo, não significa que você não teve contato. Só significa que talvez ainda você não fez a viragem sorológica, ou seja, seu organismo não começou a produzir anticorpos para o vírus. Então a gente fica nessa indecisão. Por isso que a gente reforça, não adianta você ir na unidade de saúde ou você ir por meios próprios no laboratório, querer coletar um teste de coronavírus sem uma orientação e sem um acompanhamento médico. Porque é importante a gente entender qual fase da doença, se tem sintoma ou não, se entrou em contato com um paciente que teve coronavírus ou não, para a gente determinar o melhor teste para a melhor época que você esteja na doença ou não também, né? Exatamente. Adenilton, a Ive, outras pessoas, mais duas pessoas perguntaram em relação à acurácia. Como a gente faz com sensibilidade, especificidade, valor preditivo, a gente tem essa notícia, já existe série no mundo dizendo para nós assim, ó, tem um teste que é mais confiável do que o outro, por que tem hora que dá falso negativo? Então, quando a gente está na fase aguda, o mais indicativo é fazer o SWAB e utilizar a metodologia de PCR, que tem a sensibilidade maior nesse momento. Seria o mais indicado porque você tem a carga viral e aí você vai tentar ver o quê? O vírus ou a partícula do vírus, de forma direta ou indireta, você quer ver o vírus. Então é na fase que você tem sintoma. O teste sorológico, ele tem uma sensibilidade de até 80%. Ah, é bom? Beleza, é bom, mas 20% é muita coisa. Então é muita coisa. Diante de um teste ainda, que na verdade pode ser até mais, porque, para vocês entenderem, quando é liberado um teste e aprovado, pega um número de pacientes, faz esse teste e correlaciona se o teste funciona realmente para o diagnóstico que o paciente tem. Só que a gente tem que entender, gente, nós estamos há 5 meses conhecendo uma doença. Talvez não teve número suficiente de testes para determinar se essa sensibilidade realmente é boa ou não. Então, além da interpretação dos testes, além de determinar quando que a gente deve coletar os testes, a gente tem que entender que tudo que a gente está utilizando de teste ainda é tudo muito novo, que daqui a 1 ano pode ser que esses testes utilizados dessa forma, com essa metodologia, se mostrem que tem um falso negativo muito grande e seja optado utilizar uma outra ferramenta ou outro tipo de metodologia. A Keila aqui me corrigindo, 4 meses, verdade, porque foi dia 31 de dezembro. Aqui, e só lembrar que o método de coleta, para quem não é médico, é assim, ó, no PCR, enfia um cotonete lá dentro do seu nariz para tentar achar o vírus dentro da sua nareba, fechado? É isso que eles fazem. Então, e o outro é no sangue. O outro que o Adenilton está falando que é depois da doença é no sangue. Então, para quem colhe ele no agudo, no começo da doença, para tentar achar lá dentro do nariz, é maior a chance de vir falso negativo, porque depende, além de tudo, da qualidade do teste, da amostra, blá, 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 depende de como a mulher vai lá e para dentro do nariz, fechado? Porque a coleta não é aqui na ponta do nariz, ela é lá para trás. A impressão que você tem é que o cara está colhendo um trem na sua nuca. E aí não é fácil também você conseguir, principalmente em criança e tudo mais. Adenilton, qual é a importância que tem um teste e outro teste para as medidas públicas agora, que a gente está começando a escutar? Vamos liberar! E aí? Vamos liberar? Como assim? Então, a grande... Eu tô bom de entrevistador, hein? Queria fazer você tá... Você gostou? Eu tô sensacional. Gostei. Ensaiei muito.
Olha só, semana passada, inclusive acho que foi na sexta-feira, no sábado, saiu em vários meios de comunicação a reportagem de alguns países, principalmente como a Alemanha, começou a pensar em, inclusive, fazer uma carteirinha, uma identificação de que o cara é IgG positivo, ou seja, ele adquiriu, entre aspas, e aí reforça esse entre aspas, imunidade para o vírus, porque a gente ainda não sabe, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, se realmente é uma imunidade total ou não, se pode ter reinfecção ou não, mas daqui a pouco a gente comenta isso. E aí, o que eles começaram a falar? Vão tentar testar os pacientes, ver se eles adquiriram esse anticorpo. Se eles adquiriram esse anticorpo, beleza, eles estão seguros para ir para o mercado ou para voltar a trabalhar a vida normal, porque teoricamente estariam imunes. Mas as coisas não são tão simples assim. Porque mesmo que você tenha uma sorologia positiva, que você tenha anticorpo para esse vírus, não tem nada ainda comprovado que você não possa ter uma reinfecção. Henrique mesmo já falou aqui, eu acho, por algumas vezes, uma série de casos de pacientes japoneses que apresentaram reinfecção. Tudo bem, foram casos mais leves, mas é uma roleta russa, a gente já falou isso aqui. A gente não sabe como cada organismo vai reagir. Então, seria uma estratégia. E aí, reforço hoje à tarde, eu acho que todo mundo recebeu esse áudio de uma bióloga, alguém falando sobre a questão de que o PCR, ou seja, aquele exame do nariz, depois de 20 dias ainda, ela achou um paciente que ainda tinha o vírus. E então, na verdade, ela falou para tomar todo mundo cuidado, que na verdade só a sorologia não resolvia e que tinha que fazer o swab também. E aí vamos lá, para instruir de novo a população. O que tem hoje de recomendação é, até o 10º dia, a gente tentar utilizar o swab e ver o vírus. Depois do 15º dia, a gente tentar usar exame de sorologia, ou seja, ver se, em vez de procurar o vírus, procurar anticorpo do vírus. E entender isso com o seu médico e tentar interpretar. Agora, o que fica também a dúvida é o seguinte, será que depois de 20 dias eu vou ter ainda vírus? Outra dúvida, esse vírus vai estar vivo? Outra dúvida, esse vírus tem capacidade de infectar, de transmitir a doença? Isso tudo a gente também ainda não sabe. Então, na verdade, se a gente conseguir história clínica, ter um exame sorológico e, além disso, descartar que você tem o vírus, talvez seja o melhor dos cenários. Só que a gente está vivendo uma situação que a gente não tem exame nem para o diagnóstico. Imagina para a liberação de profissionais ou da sociedade como um todo para voltar à vida, entre aspas, normal. Exatamente. Aí vamos dizer que eu, Henrique, peguei, e resolvi. Esperei 14 dias em casa, evolui bem, tal. Fiz o teste, eu sou um IgG positivo. Para quem não é médico, entenda assim, ó. Henrique teve, curou, resolveu e agora tem imunidade contra a doença. Ou seja, a chance dele pegar de novo é basicamente zero. Tem 150 pessoas no mundo, perto dos 2 milhões que já pegaram a doença, que refizeram a doença. 3 milhões. 3 milhões já. Então, 3 milhões. Então, esquece os 150 japoneses. Agora esquece. Não é uma coisa para a gente se preocupar. Não tem valor esse dado ainda. Se daqui a pouco eles provarem que 1 em cada 10, 1 em cada 20, beleza. Mas 150 em 3 milhões, não me importa. Fechou? Vamos dizer que eu tenho, Denilton, e eu vou sair na rua para trabalhar. Liberar o comércio, eu tenho que sair para a rua para trabalhar, meu chefe já falou que se eu não vier eu estou perdido. E aí, sair na rua para trabalhar. O que tem eu ir na rua trabalhar se eu sou imune? Não tem que fazer mais nada, eu tenho que me preocupar com alguma coisa? Então, tem que preocupar muito. Por quê, gente? Reforçando. Por ser uma doença nova, vou dar o meu exemplo, né? Meu médico pediu, a gente fez a sorologia, deu IgG positivo. Teoricamente, eu estaria imune ao vírus. Só que eu não sei se eu posso ter uma reinfecção, porque teve uma série de casos. Teve um outro estudo chinês com macaco rhesus, que pegaram 6 macacos, inocularam de novo o vírus, e 2 desses 6 macacos adquiriram de novo a doença. É pouco, beleza. Mas a gente está tudo na situação de hipótese. E além disso, a gente não sabe por quanto tempo exatamente eu vou continuar o vírus e continuar eliminando esse vírus. É tudo muito novo. Então eu não sou super soldado, eu não sou super médico e eu não estou à disposição para dar plantão para todo mundo porque agora eu sou imune. Porque isso a gente não pode afirmar. A gente tem que entender melhor a dinâmica dessa doença.
Isso é um fato. Então, o que a gente tem que orientar? Beleza, acabou seus 14 dias de isolamento, volta a todos os cuidados, né? Reforça todos os cuidados que você já utilizava antes. Então, máscara, álcool em gel, proteção na hora que você estiver em ambiente hospitalar, evitar contato próximo, abraço, né? Isso tudo são os mesmos cuidados, então não quer dizer que você está isento e seu problema está resolvido. Não, não está. Muito pelo contrário, nem os... Só quer dizer que, graças a Deus, a sua resposta inflamatória foi mais branda, você passou pela doença de uma forma mais tranquila e beleza, uma etapa foi vencida. Mas isso a gente não sabe se você ainda tem capacidade de transmissão ou não e se você pode se reinfectar ou não. E para quem vai sair na rua com a sensação de eu não pego mais, eu não tenho que ligar para isso, a sua mão continua sendo a sua mão. Ela vai encostar onde tem Covid e vai passar para o próximo. Você não serve para nada depois de pegar a doença se você não for um cara higiênico. Então, se você não aprender com a doença, porque você pegou de alguém que foi anti-higiênico, não adianta nada, você vai passar para frente do mesmo jeito. Então, a ideia de lavagem de mãos, uso de máscara, uso de óculos, que tem gente defendendo agora, e distanciamento, ela é necessária, talvez não para você, porque é verdade, 3 milhões de pessoas, só 150 reinfectaram. Mas primeiro, como a Denilton falou, você não sabe se são só essas 150 pessoas. E segundo, se você fizer a besteira de não ligar para isso, você vai perpetuar a doença para frente. Fechou? Isso é muito importante. Aí, nessa toada, tem um monte de pergunta em relação a isso, que é assim, ó, estão achando vírus no ar, estão achando para atividade física, estão falando que a máscara da atividade física, na hora que ela umedece, piora muito a qualidade da máscara, você deixa de ser um indivíduo protegido. E aí, Adenilton? Então, na verdade, os EPIs, as máscaras, gente, a gente tem que entender que ela tem uma vida útil. Então, por exemplo, se você fica respirando muito, transpira muito, você satura ela, os poros dela ficam mais abertos, tudo, atrapalha a dinâmica do funcionamento da máscara e ela acaba que não te protege da forma adequada. Então, por isso que é importante você ver até a especificidade do fabricante, o que ele orienta, e não só simplesmente botar essa máscara, utilizar aí por 10 dias a mesma máscara e achar que está protegido. A questão Exatamente. Você falou uma coisa legal da atividade física, que alguns estudos mostraram que quando, por exemplo, você está correndo lá e respirando de forma mais rápida e exigindo mais do seu sistema respiratório, você consegue jogar esse vírus por gotícula num alcance muito maior do que a gente aqui em repouso apenas falando. Exatamente. Então, não é porque você está, ai, nossa, eu preciso de vitamina D, eu preciso fazer atividade física. Beleza, a gente está entendendo, gente, que todo mundo está passando por essa preocupação, está todo mundo com a saúde mental um pouco afetada, está todo mundo precisando pegar sol, mas a gente tem que entender que a gente tem que começar a pensar em coletivo. Henrique reforça muito isso. Não adianta eu agora achar que eu estou imune e não usar luva, não usar óculos, não sei o quê. Beleza, pode até nem trazer malefício para mim, mas para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus pacientes, para os colegas que eu esteja envolvidos, eu esteja transmitindo o vírus para eles. Então, a gente tem que continuar nessa pegada. E a questão do EPI é seguir as recomendações da Anvisa, né, e as recomendações e as especificações dos fabricantes. Então, não simplesmente falar assim, ó, e o seu serviço fala assim, ó, toma essa máscara aqui em 95 e utiliza por 30 dias. Não, não existe isso. Então, você tem que estudar, você tem que ler e recorrer a uma condição adequada de trabalho. Essa história da máscara de pano não servir por mais de 2 horas, ela vem do hospital. A máscara de centro cirúrgico do hospital, quando você usa ela por mais de 2 horas e ela acumula ou sujidade ou umidade, ela perde o efeito completo. Então, não serve para você se você estiver usando uma máscara que ela fica úmida. Que horas ela fica mais úmida? Para os indivíduos que trabalham em lugar fechado, trabalham com esforço físico, ou para quem está fazendo atividade física, é lógico. Então, perde a função? Perde a função. Aumenta a chance de você ter o vírus? Aumenta. Por quê? Porque ele fica no ar. E da onde vem essa história de que fica no ar? Vem do estudo há 30 dias atrás que o cara resolveu passar o coletor de vírus no ar onde tinha o vírus. E ele descobriu que ficava por mais de 15 minutos, 30 minutos. E aí alguém resolveu ver em torno do hospital, ver na rua e tudo mais. E existe? Existe. A gente já viu as cenas de Wuhan, à época da pandemia maior, os caras lavando a rua, porque tem vírus no chão? Tem vírus no chão.
O vírus fica aproximadamente 2 dias e meio, 3 dias no plástico. No metal ele fica por mais um dia. Então aquelas orientações iniciais, lá de um mês atrás, elas continuam. Lavagem de mãos, uso de máscara de forma efetiva. Você não deve manipular a máscara pela frente, sempre pelas hastes. E sempre tem que ter uma máscara para trocar. Então você leva uma no Tupperware, leva uma dentro da sacola, dentro da sua bolsa. Bateu 2 horas, umidificou, alguma coisa aconteceu, precisa trocar a máscara. Esses hábitos, gente, não estão sendo impostos por mim, por Denilton e para os caras da Fiocruz, por Harvard. Está sendo imposto pela doença. A doença está falando isso para nós. E graças a Deus nós estamos conseguindo ler o que ela está falando. Porque pior seria se a gente não tivesse conseguindo ler. Fechado? Então essa é a primeira preocupação. A segunda, Denilton. E EPI? Por que nós temos 500 profissionais da área da saúde acometidos, apesar de termos EPI? Então, Bonaldi, eu principalmente eu vejo isso com 2 fatores. O profissional da área de saúde, ele já tem um perfil que está lá envolvido na rotina, na correria, acaba que, não, é só rapidinho aqui, é ali, sempre, né, acha que naquele momento, não, foi rapidinho, nunca vai acontecer. E isso, essa doença está provando para a gente que o mínimo contato possível pode ser aquele evento zero onde que aconteceu a infecção. Então, nós, profissionais da área de saúde, a gente tem que incorporar essa importância da utilização de forma correta do EPI, porque senão não adianta de nada. Além disso, alguns serviços, e aí eu falo que, pelo menos no nosso meio, na grande maioria dos serviços, isso ainda não está acontecendo aqui no nosso estado, falta de EPI. Mas falta de EPI não significa que tenha o EPI correto. Por quê? Às vezes, né, fala que tem o EPI, mas não é o EPI que é recomendado. Além disso, beleza, tem máscara N95, mas aí pede para usar uma máscara 30 dias. Então isso é falta de EPI, né? Porque a gente sabe que essa máscara tem uma vida útil pequena, e, na verdade, se ela saturar, ela em vez de durar, às vezes, 24 horas, vai durar 6 horas só. Então, a gente tem que avaliar isso tudo. E o que a gente orienta? É o próprio profissional da área de saúde que nunca se preocupou com isso, e vamos ser sinceros, começar a estudar qual a importância, como é que utiliza o EPI e como é que você vai fazer para conversar com a sua gestão e justificar a necessidade. Porque se a gente não estudar, se a gente não entender como é que funciona, o que previne, como é que a gente vai cobrar do nosso gestor? Então, cabe a nós, profissionais da área de saúde, ter essa cobrança. Porque o gestor só vai pensar assim, não, eu comprei e pronto. Não. E aí, está utilizando da forma correta? Porque não adianta você ter também e puxar a máscara aqui pela frente, como você falou. Exatamente. Né? Abaixar a máscara aqui para falar com o outro e depois subir. Então, essas Ou exigir N95, paramentação completa para o local onde não tem Covid. As pessoas precisam usar de forma racional. Para você ter ideia, para quem não tem Covid, em grandes países no mundo, está se usando máscara de pano dentro do hospital. Por que isso, Henrique? Tá maluco? Não, porque na hora que o cara não tem Covid, a preocupação é do funcionário levar para o cara do Covid. E aí, teoricamente, a de pano é a tal barreira mecânica para o profissional não passar para frente. Para o profissional que não está tossindo e espirrando, para o indivíduo que não está tossindo e espirrando e tem o Covid, aquela máscara de pano, ela segura o Covid. Ela tem capacidade de segurar o Covid na via aérea alta. Talvez não tão efetiva quanto a N95, mas a N95, gente, a PPF, ela é usada para regiões de Covid, e principalmente geradoras de gotícula aerossol. Certo, Adenilton? Certo. E aí, Bonaldi, eu faço a ressalva aqui. Por que demorou tanto para se recomendar o uso de máscara? Porque, gente, alguns estudos mostram que se a pessoa não tiver a higiene, né, o comprometimento e saber como utilizar a máscara, em vez de ajudar, aumenta o risco de infecção. Porque quem está utilizando máscara todo dia, todo mundo sabe que dá uma vontade danada. Eu vou ajeitar aqui, vou ajeitar ali, vou... Se você toda hora for com a mão na máscara, cara, vai piorar muito. Então não adianta de nada a máscara se você não parar de botar a mão no rosto e continuar usando o álcool em gel. Não acha que é uma armadura você botar aquilo e que não precisa de álcool em gel, que não precisa lavar a mão e que pode fazer tudo, né? Sair para correr, fazer qualquer coisa. Não, não é assim. Além de usar máscara, tem que saber utilizar máscara e quanto tempo usar máscara, porque senão tem que renovar, senão não vale de nada. É isso aí. Gente, para vocês terem ideia só do que a gente está falando, tem um editorial pequeno
chinês, japonês, umas letras muito doidas daquela, que na tradução eles falam que existe a possibilidade de contágio pelo olho. E é uma verdade, é mucosa. Então, teoricamente, a nossa preocupação extrema, ela só se resolve se eu tiver empatia, se eu entender a situação do outro. Quando eu coloco a máscara, tanto para ir para a rua, quanto para ir para áreas do hospital que são não Covid, na verdade eu estou segurando a doença em mim, caso eu tenha. Você não está preocupado com o outro, você não está usando ela porque o outro está infectado. Se você estiver fazendo isso, você está errando, porque tem contágio via olho, via ouvido. Então, na verdade, a sua máscara é uma preocupação sua com o próximo. Se você não tem essa preocupação, você está abrindo espaço para o cara também não ter. Aí nós estamos perdidos, fechou? Então, isso é de suma importância. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho da luva, que um monte de gente estava aqui perguntando. Eu ia falar agora. Não, então, e só para reforçar... Não, eu ia te perguntar. A luva, gente, é outra falsa sensação de proteção. Por quê? Você bota a luva e acha que tá protegida, aí você passa a mão aqui, passa a mão lá, não sei o quê, e o vírus vai ficando ali. Se você passa a mão em um local, uma superfície que tem uma gotícula de um paciente que coronavírus, e você não lava, não troca a luva fica ali e você vai passando. Por isso que os estudos mostram que é muito melhor você lavar a mão várias vezes por dia e utilizar o álcool em gel do que o uso da luva. Isso para a população como um todo, tá, gente? É lógico que em ambiente hospitalar, procedimento, tudo, a luva sempre, e além da luva, sempre antes e depois de tirar a luva, lavar as mãos e álcool em gel. Agora, a população como um todo, o uso da luva é muito preocupante, porque a pessoa bota aquela luva e aquela luva no final do dia tá uma cepa de, né, é uma cultura, um caldo de vírus, de bactéria, de tudo. Então a luva, pelo amor de Deus, álcool em gel e lavar a mão é muito melhor do que luva. Nesse sentido, para a população como um todo. Eu ainda acho que lavar a mão é melhor, porque o álcool em gel, gente, é só se não tiver sujidade na sua mão. Sua mão tem algo de sujidade, o álcool em gel não adiantou para nada. O vírus está debaixo da sujidade e não está adiantando para nada. Aqui em casa nós compramos 5 litros de álcool em gel, de álcool a 70 líquido, há 10 dias atrás eu não abri ainda, porque eu habituei a família inteira a água e sabão, não tem jeito. E é sabão riso. Eu sou um cara pão duro. Sabonetão, aquele bloco azul, meu irmão. É aquilo ali, bicho. É água e sabão, pô. Bom, vamos lá. Tem muita gente perguntando, Adenito, em relação aos números. E, gente, tem um menino que fez uma conta aqui para mim que eu vou demorar 6 meses para entender, porque eu não sou um cara inteligente a esse ponto, não. Gente, presta atenção. Eu queria principalmente para quem não é médico. Para quem é médico, o cara já entendeu. Para quem é médico, para quem é da área da saúde, já entendeu. Esquece número. Esquece número. Nós não estamos sendo capazes de notificar o que está acontecendo, nem no país, nem no estado, infelizmente. Não. Isso é uma realidade, nós somos manco e acabou. Por que nós somos manco? Por que alguém amputou a perna da gente em relação a isso? Não está na hora de discutir. Está na hora de discutir que eu não tenho essa perna. Se eu não tenho essa perna, esquece esse número. A mortalidade no país está subnotificada com certeza. E nós vamos usar um macete. A mortalidade, na maioria dos estudos, ela é perto de 1%. Então nós vamos fazer o seguinte cálculo, mole para nós. Ó. Se eu tenho perto de 60 indivíduos mortos hoje no estado, eu não tenho menos do que 6 mil pessoas com doença. Fechou? É no mínimo 6 mil pessoas com doença. Se eu tenho perto de 500 pessoas hoje na área da saúde com a doença, eu espero, por isso, 1% de mortalidade perto de 3, 5 indivíduos da área da saúde com mortalidade. Isso vai variar grandemente, porque quando eu falo da população em geral, eu estou incluindo os idosos. E quando eu falo da população que trabalha na área da saúde, raramente o indivíduo tem 65, 70 anos e está na linha de frente, certo? Então, geralmente, na população economicamente ativa, quando falarem desses blocos, porque a polícia já teve tantos casos, a saúde teve tantos casos, é público economicamente ativo. Geralmente é 1 para cada 1000 de mortalidade. A gente pode ficar mais tranquilo, porque a mortalidade é ainda mais baixa. Quando a gente falar de população em geral, aí é 1%. Se você falar só de idosos, só de acima de 70 anos, chega a casa de 6, 7% de mortalidade da doença. Então, só para explicar que assim, para de fazer conta com o que a gente está vendo no jornal. E eles não estão mentindo, não. É dado oficial mesmo, mas até o Ministério da Saúde pede. Se você tem febre, tosse, fica em casa. Vou dar um exemplo muito claro por mais 60 segundos, Adriano, me permita aqui. O bairro mais acometido do estado do Espírito Santo é Jardim Camburi. O segundo é Praia da Costa, Itapuã, depois Jardim da Penha, depois Praia do Canto.
É impossível. Cadê os grandes aglomerados de situação econômica ruim, que os caras vivem na mesma casa de 2 cômodos com 8 pessoas? Não há dúvida de que essa doença é muito mais grave lá do que no apartamento de Jardim Camburi, que o cara vive 3, 4 pessoas por apartamento. Que o cara sai de carro, ele não sai de ônibus, tá entendendo? Então fica calmo, gente. Respira fundo aí em relação a número. Que número a gente vai tentar imaginar quanto da população está doente através da mortalidade, que já é baixa também. Fechou? Isso. É só uma dica para a gente não ficar achando que a doença está tranquila lá, só tem 2.000 casos no Espírito Santo. Não, bem, tem não. Passou de 6.000 há muito tempo. Bonaldi, na última semana, a Fiocruz fez justamente esse estudo. Eles pegaram o modelo matemático, fizeram a lógica inversa, né? Pegaram o número de óbito e projetaram a mortalidade mundial, a porcentagem mundial, e viram quantos casos. Eles viram que está 10 vezes, quase 10 vezes subnotificado o número que a gente tem. E se a gente tem 10 vezes subnotificado, é óbvio que 10 vezes também o número de mortos vai estar também subnotificado. Então, a Fiocruz já fez esse estudo. Vocês podem entrar lá no site da Fiocruz, que está divulgado isso. São 10 vezes a mais o número de casos e 10 vezes a mais o número de óbitos. Justo. Só para fazer um último pedaço, porque foi o Henrique que pediu da Unifis, Henrique Coutinho. Henrique, rapaz, não tem dado nenhum, Coutinho, que a doença aqui ela é menor. Dado absolutamente nenhum. O que acontece é que Vitória teve 2 grandes benefícios. Faz parte do Brasil, que olhou para a doença no resto do mundo, se assustou antes e fez o isolamento social antes, e principalmente se assustou com São Paulo e teve a coragem de falar 75% da população em casa pelas 2 primeiras semanas. Essa sacada de Vitória fez diluir muito a doença, e por isso a gente não vive, depois de aproximadamente quase 40 dias de doença, a gente não vive uma catástrofe ainda. Qual é o problema? Nós já estamos há 3 semanas com 6.000 pontos de comércio abertos e nós vamos abrir mais comércio ainda. A doença complica, não é um dia depois que a gente pega a doença, é 15 a 17 dias depois. Então, quem está internando hoje nas UTIs em Vitória, começaram a pegar a doença logo depois das primeiras 2 semanas de isolamento. Então, o reflexo da abertura dos 6.000 comércios, a gente ainda não começou a ver nas UTIs. E a gente já tem 70% das vagas de UTIs ocupadas. Então, infelizmente, cara, se a gente não for capaz de fazer isolamento, porque o país pobre, blá, 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 a gente vai ter que, pelo menos, executar 3 manobras: distanciamento social, uso de máscara de forma efetiva, tem que lembrar de como usa a máscara, e lavagem de mãos copiosamente. Isso é a única maneira que tem da gente tentar diluir a doença. Mas, infelizmente, no mundo inteiro, ninguém abriu o comércio dessa forma que nós estamos fazendo. Sem controle da doença, sem ter a doença mais na mão. Nós estamos com a doença um pouco mais na mão, porque nós fizemos quase 80% da população em casa nas primeiras 2 semanas. E agora nós vamos abrir. Então vai ser uma experiência e o hábito agora vai ser imprescindível. Ô, Bonaldi, digo mais, talvez a gente tenha essa sensação também de ter mais a doença na mão pela própria subnotificação. Porque, assim, você pega um país como os Estados Unidos, a área geográfica dele, tirando o Alasca lá, né, e a área geográfica do Brasil, não é tão, assim, eu não vou saber falar aqui com exatidão, mas não são áreas geográficas tão diferentes de comparar Brasil com Itália, por exemplo. E o número de população também não é tão grande. Eu acredito que os Estados Unidos tem 80 ou 100 milhões a mais que a gente. E lá, gente, eles têm 50.000 mortos. E lá eles deixam claro que já está subnotificado. Lá hoje vai bater provavelmente 1 milhão de casos só nos Estados Unidos. Será mesmo, gente, que nós, no Brasil, com uma saúde muito menos estruturada, com menos tecnologia, a gente só tem esse número mesmo? Beleza, talvez Exatamente. Sim, porque a gente está numa fase diferente da deles. Mas com a quantidade de testes que a gente está fazendo, Irrisório. a gente não vai ter o número, Irrisório. Vai ficar subnotificado. O Estado está querendo testar 3% da população com sei lá quantos milhões de testes. Eu fiz as contas hoje de manhã, dava 3% da população. Isso, na minha opinião, e agora vem minha opinião, Henrique, serve para nada. 3% da população não me faz ter leitura de absolutamente nada, infelizmente. Bom, pensando nisso tudo, Adenilton, como é que a gente trata a doença? Um panorama de assim, aonde a gente está em termos de tratamento? Cara, eu vou repetir o que a gente está vendo. Eu acho que o grande segredo dessa doença, primeiro, é evitar
evitar o contágio, e suporte. O que é suporte, gente? É tratar a doença como ela está se apresentando. Então, se você está tendo dor no corpo, está tendo febre e sinais de desidratação, toma remédio para dor no corpo, evita febre, repouso, se alimenta bem, vamos que vamos. Se você apresenta um quadro que é um pouco mais grave, que tem falta de ar, que a gente chama de dispneia, tem que procurar um serviço médico, tem que fazer uma tomografia, avaliar se esse pulmão está muito acometido, e cada médico, nesse momento, aí eu vou reforçar, cada médico avaliar qual proposta terapêutica para esse paciente. O mais importante do que o remédio nesse momento, gente, é a gente acompanhar a evolução desse doente, para saber agir na hora correta. E agir com o quê? Com suporte. Esse paciente precisa de ventilação não invasiva? Então vamos utilizar. Esse paciente precisa ser entubado e ir para a UTI? Vamos levar ele para a UTI. Esse paciente talvez feche critério para esses casos que estão sendo descritos e pode ser que ele precise fazer uma associação de hidroxicloroquina com azitromicina? Fazemos isso. Então a gente vai ter que individualizar, porque nesse momento ainda não tem uma receita de bolo, ou seja, um protocolo universal, nem muito menos nacional, nem muito menos estadual, nem muito menos municipal, para a gente conseguir seguir. Até porque, a cada semana, a gente vê que uma coisa que a gente falou semana passada, por exemplo, que talvez a droga que estaria um pouquinho mais à frente aí e mais avançada seria a hidroxicloroquina. E aí, no final da semana, sai um estudo brasileiro, inclusive, publicado no JAMA, encabeçado lá pela doutora Ludmila, mostrando que houve um aumento da mortalidade nos pacientes que usaram doses altas de hidroxicloroquina. E aí todo mundo fala, ai meu Deus, então hidroxicloroquina não vai resolver. Então a gente tem que entender o trabalho. Exatamente, a gente não tá conseguindo, né, Denilton, nem comparar os trabalhos. Então quem estuda hidroxicloroquina na Itália está estudando de um jeito que está diferente do Brasil, então não está tendo comparação, nós não estamos conseguindo falar assim, esse estudo é ou não é efetivo, e ele é ou não é comparável, infelizmente. Então nós estamos literalmente tateando de forma muito prática e responsável a escolha de quem usa e quem não usa. E a gente, com toda a fé do mundo, fica agarrado para que essa medicação faça algum tipo de efeito. É lógico, como ser humano, né? E aí eu acho que os dois perguntaram aqui do Anitta e ivermectina, semana passada a gente falou, tem estudo in vitro só, ou seja, em laboratório, numa plaquinha que tem o vírus, eles saturam dessas medicações e mostrou efeito. Nada ainda de série de casos grandes, ou nem muito menos um trabalho prospectivo que fala que tem efeito. Então, a gente deixa um pouquinho aqui de lado ivermectina e o Anitta, né? E na última semana, o que foi falado muito foi das terapias de anticoagulação e o Redenzem-IV, que eu acho que foi o que explodiu realmente, principalmente de sexta para cá, foi o que veio mais à frente. Só que a gente não tem um protocolo e ainda os trabalhos, o do Redenzem-IV, na verdade, ele é o quê, gente? Só para vocês entenderem. Ele é um antirretroviral, ele age lá na enzima que replica o material genético do vírus, que é o RNA. Então ele inibe essa enzima e evita que esse vírus se multiplique em outros vírus, certo? Então a ação dele é nesse sentido, diferente da hidroxicloroquina, que tenta evitar que o vírus entre na célula. De onde que surgiu esse medicamento, gente? Surgiu lá na época da MERS, né, que foi lá entre 2003 e 2005, que era um coronavírus também, e depois, agora em 2013, 2014, eles também fizeram alguns trabalhos com o tratamento do ebola, da epidemia do ebola na África. E agora tem um trabalho em curso da Universidade do Nebraska, Estados Unidos, um multicêntrico, randomizado, duplo cego, com grupo que não é o único, isso, tem mais de um. Isso, que tem grupo controle e tem 70 países envolvidos, que eles acreditam aí que mais de um mês eles vão poder ter uma resposta. Tudo que a gente tem até agora dele é o quê? Série de casos, ou seja... são pacientes que utilizaram e apresentaram melhora, mas a gente não sabe se a melhora foi ao acaso ou se foi o medicamento. Por quê? Não teve um grupo aqui, controle, para a gente falar, ó, esse não tomou e esse piorou. E esse que tomou, melhorou. Exatamente. Então é mais ou menos não isso tá que padronizado. A gente precisa. Não está. Exatamente. E esse mais um mês, eu tô rindo que esse mais um mês, todo mundo tá falando a mesma coisa. Então o cara que defende a hidroxicloroquina tá aplicando em protocolos diferentes, no Coalizão, que o Adenilton explicou, e é daqui a um mês. O cara que viu in vitro
que o ivermectina fez efeito, está aplicando e falou que é daqui a um mês. Mas, gente, que absurdo. Ontem o cara do supermercado ficou irritado, falou que é absurdo, que não tem remédio, ninguém descobre. Não é fácil para as pessoas aplicarem a medicação, não é fácil nem escolher a hora da medicação. Por exemplo, vou dar um exemplo da hidroxicloroquina, que é o que mais está sendo falado e estudado. A gente já entendeu que a droga, depois do 7º, 8º dia, ela não está fazendo tanto efeito. Ela tem uma redução de mortalidade de 7%, 10%, tempo de internação de 2 dias, 3 dias. Mas tem gente avisando que se você conseguir dar ela antes, ela é um baita benefício. Tá bom, como é que você, com a sua caneta e o seu carimbo, dá um remédio antes, e que antes é esse, se é uma medicação que tem efeito colateral? Ela tem algumas coisas que acontecem com o indivíduo. Daí a necessidade de você não comprar a medicação, e sim passar pelo médico. O cara vai querer ver um eletro seu, ele vai querer saber de história de morte súbita, ele vai querer saber se você usa outras medicações que causam alteração no eletrocardiograma, do seu eletrocardiograma. Então não é uma decisão fácil, muito menos para quem está estudando, fechou? Então a gente precisa respirar um pouco e ir no médico, vai no médico que tem. Agora, Denilton, tem uma eureka aí que saiu essa semana que foi anticoagulante. Dá anticoagulante, meu irmão, que resolve esse trem. Então, o que é o anticoagulante e por que ele não funciona dessa forma? Então, vamos lá, gente. E essa semana, Bonardi, eu acho que eu e você descobrimos que o WhatsApp, eu acho que ele é o maior, eu acho que ele tem a possibilidade de transmissão, né? Tem a virilidade, como é que se diz? A capacidade de contaminação maior que o vírus do coronavírus. Porque quando sai alguma coisa no WhatsApp e aquilo viraliza, realmente é uma coisa absurda. Então, na última semana, todo mundo recebeu um videozinho de uma reportagem falando novo medicamento, achar a cura para o coronavírus, que são os anticoagulantes. Então vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho isso, gente. A primeira coisa, para deixar muito claro, nenhum anticoagulante, nem a heparina, nem a enoxaparina, nem a heparina de baixo peso, nem a fondaparinux, nenhum desses tem efeito sobre o vírus. Ponto. É a primeira coisa. Não tem nada falando que esses anticoagulantes vão lá e vão matar o vírus. Ponto. Para a gente começar a entender de forma bem clara. O que acontece? Os pacientes que cursam, ou seja, evoluem com a forma grave da doença, eles cursam com um processo inflamatório grave, como qualquer um outro, ou mais grave, né? Pode ser que a gente tenha, daqui um pouco tempo a gente saiba que seja mais grave. Mas, por exemplo, quando você tem infecção urinária e evolui com sepse, você tem um estado inflamatório muito grande. Então você libera um monte de citocina, um monte de enzima, um monte de coisa que muda toda a dinâmica do organismo. Mudando essa dinâmica do organismo, o seu organismo fica propenso a fazer trombo. Por quê? Primeiro, você está deitado no leito e está parado. Você está todo invadido, tem lesão vascular, tem um agente inflamatório ali. Então você fica no estado de pró-coagulação. Tem a tendência de fazer coagulação. Os pacientes, em gerais, quando estão na UTI, o paciente que é politraumatizado, o paciente que tem um AVC, o paciente que infartou grave, está lá em insuficiência cardíaca, não sei o quê, todos esses pacientes, a gente médico, a medicina como um todo, já sabe que esses pacientes têm uma tendência maior de fazer esses trombos. E por isso, todos esses pacientes já, na maioria das vezes, utilizam essa heparina de forma profilática, ou seja, para evitar que esses trombos aconteçam. O que se reparou nas últimas semanas? Que esses pacientes com coronavírus, realmente pelo estado inflamatório, fazem esses trombos, e principalmente no pulmão. Então, além daquela lesão pulmonar, eles fazem esses microtrombos. Então, o que eles começaram a sacar? Opa, se o cara está ruim do pulmão, provavelmente ele deve estar fazendo também microtrombo. Então, colhe um exame que chama dímero D, confirma que esse nível está alto para fazer trombo e hepariniza, ou seja, anticoagula, dá uma dose desse remédio para deixar o sangue bem fino e tentar evitar fazer os trombos. Então, em momento nenhum, essa droga, essa heparina, essa anticoagulação, vai matar o vírus. Ela só vai ajudar que esse paciente que está lá grave piore mais ainda. Eu acho que, resumindo, é isso. Então, não é a cura. Exatamente. Não é a cura e não é a principal fisiopatologia. Não é isso que acontece com o indivíduo e ponto final. Vamos parar tudo, não precisa mais de lei de UTI, o cara internou, dá anticoagulante. Não faz isso não, porque a imagem da tomografia, gente, é um alvéolo. O alvéolo é um saco de ar que entrega oxigênio para o corpo e pega CO2 do corpo para mandar de novo para você soprar pela boca. É um saquinho de ar que faz a troca. O alvéolo está lotado de catarro. Lotado. O indivíduo que está complicando, ele está fazendo uma pneumonia clássica. Assim, ó. Dá para ver a pneumonia pela tomografia.
Então a ideia de, não usa mais nada, não usa anticoagulante, é loucura. O PCR, que é um valor que a gente colhe nesses indivíduos para saber quanto de inflamação ele tem, é altíssimo. É 200, 300, 400 de PCR. Então ele está inflamado e ponto final. Por causa da inflamação, ele faz esse santo desse trombo, e aí é um baita tratamento de suporte não deixar esse trombo ser formado, fechado? Facilita muito na dinâmica de tratamento da doença, mas não resolve, respira fundo, não adianta ir lá comprar os anticoagulantes. Você vai sangrar em casa até morrer, porque você resolveu tomar esse negócio, e não adiantou nada para o Covid, fechado? A chance dessa medicação ser uma das eurecas do Covid, ela é muito pequena, porque ela só faz diluir seu sangue. Inclusive tem gente aqui, onde que faz esse exame então do dímero D? Pode fazer em casa então esse heparino? Vamos lá, gente, reforçando. Os pacientes que vão cursar com a possibilidade de fazer esses trombos são os pacientes mais graves, ou seja, que estão com muita falta de ar, que vão estar internados, então não tem que não aguenta ficar em casa. Isso. Exatamente. Então não tem nenhuma indicação da gente focar e pensar em fazer esse exame em casa. Não há nenhuma indicação de fazer anticoagulação para esse paciente em casa. Isso daí é uma terapia intensiva. É o paciente que está na UTI especificamente. Exatamente. Então, não é qualquer doente internado também não. Não. Até porque, gente, a anticoagulação causa efeitos drásticos. Você pode fazer o derrame, que é aquele AVC que sangra a cabeça, né? Você pode, se tiver um aneurisma, aumentar a chance de romper um aneurisma. Qualquer ferida você pode sangrar. Você vai sangrar até morrer, entendeu? Isso, é isso assim. aí. Você vai sangrar até morrer. Bom, Adenilton, eu anotei umas perguntas aqui, eu vou tentar formular uma em várias. Por exemplo, tem muita gente perguntando o que a gente acha de liberar o comércio, o que a gente acha do comerciante que vai abrir o comércio agora, o que o cara tem que fazer. Estão perguntando aqui por que está sendo uma procura muito grande de oxímetro e termômetro. Então eu queria assim, vamos junto fazer um compilado assim, como é que a gente faz para mudar o hábito a partir dessa semana de 4 de maio, que provavelmente vai abrir o comércio, ou a partir de hoje, que a rapaziada já está na rua, não mandar nem abrir o trem, mas nego já está na rua. Como é que a gente faz para reeducar em relação ao corona e por que no meio dessa reeducação checar a temperatura e checar a oximetria principalmente dos funcionários, né? É uma diretriz aí, principalmente dos hospitais, para fazer isso, mas grande parte do comércio está fazendo e é maneiro, tem que fazer mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa, Bonaldi, o que me angustia muito é ver o movimento que a gente está fazendo, é um movimento que vários países já fizeram. A gente teve exemplo, a gente teve tempo para, inclusive, não fazer as mesmas coisas, e, infelizmente, a gente está agindo da mesma forma. Então, Itália, Espanha, França, Estados Unidos, todo mundo fez da mesma forma e voltou pior fazendo tal do lockdown, que você já explicou 1000 vezes, muito melhor do que eu. Então, assim, isso tá me deixando angustiado. Hoje, eu, depois de quase 20 dias, literalmente trancado em casa, saí e vi que a rua parece que está normal, está lotado. E isso me preocupou muito, porque eu, infelizmente, e que como todas as estatísticas já deixaram bem claro que o pico vai ser agora em maio, a gente ter esse pico, como você fala, e a gente ter que regredir, e aí agora de forma muito mais restritiva. E lembrar que você também fala, gente, o efeito que a gente está vendo, o retrato de agora, é o que a gente fez há 15 dias. Então já acabou. Por isso que tem que continuar. Não adianta achar que... Não, já acabou. O efeito que a gente ficou de reclusão acabou hoje, 15 dias. Se a gente manter mais 15 dias, a gente vai ver esse efeito. Agora, se a gente abrir também agora, daqui 15 dias, a gente vai ver esse resultado. E aí vai ser tarde para resgatar. Então isso me preocupa. Agora, essa questão do termômetro, do oxímetro, o do termômetro eu até concordo, Bonaldi. A oximetria, eu fico um pouco preocupado, porque vira uma noia até. A pessoa fica totalmente, não consegue entender a oximetria. Às vezes, por exemplo, de manhã, quando você está com a extremidade um pouquinho mais fria, pode estar alterado, e vira aquela loucura, você fica dependente, você já está com a saúde mental ruim, e fica botando a oximetria sem a interpretação. Então, para todo mundo entender, desculpa. Não, então, para mim, eu acho que o melhor da oximetria é o quê? Conversa com o seu médico, pergunta a ele, monitora. Agora, a temperatura como barreira e triagem eu acho top.
Eu acho que é uma coisa e que todo mundo está utilizando, não tem contato, você consegue fazer com aquele termômetro que tem infravermelho e tal, e aí você consegue determinar, opa, esse cara está com a temperatura alta, vamos triar ele aqui, e se a gente tivesse teste, seria o cara que talvez a gente faria o teste sorológico rápido, o negócio, e aí teria mais, seria um fiel da balança para determinar se esse cara pode voltar ou não. A oximetria, eu sinceramente eu acho que eu fico ainda com a questão do cara, tá com falta de ar ou não tá com falta de ar. Eu acho que isso aí. Um pouco mais então para quem não entendeu, oximetria, termômetro, medicamento, é para quem é treinado para isso. Você não é treinado, bicho, não adianta você comprar esse trem. No consultório, por exemplo, eu sou cardiologista, né? No consultório os caras falam assim, comprei um negócio de medir pressão. Eu falei, pode dar para o seu vizinho, que não seja meu paciente, porque meu paciente não usa esse trem. E se usa, e se ele fala, e se eu acho que tem indicação de usar, eu ensino ele, porque não é simples assim. Agora, se você que está escutando a gente é comerciante, dono de empresa, tem 70 funcionários sob a sua jurisdição, vale muito a pena você ter alguém treinado para fazer uma triagem inicial todo santo dia, porque é verdade que a doença cursa com algo de aumento de temperatura que o cara não dá conta, e também é verdade que para o sujeito que já está doente, a queda de saturação é um dos indícios que ele não está evoluindo bem. Então, se você, profissional, que é dono de alguma coisa, tem essa cabeça maravilhosa, que vai ser necessário ter agora que nós vamos reabrir, top, fechou? É para você. Agora, para você ter em casa para medir todo dia, não faz diferença. Você está gastando um dinheiro e um tempo danado, ao invés de estar colocando máscara, mantendo distância, lavando a mão, que é o que efetivamente faz diferença. Fechou? Perfeito. Adenilton, nós estamos indo para os nossos 6, 7 últimos minutos. Tem muita gente perguntando muita coisa que eu queria falar assim, ó, a gente já falou de GG e GM, a gente já falou de alguns métodos diagnósticos, nós já falamos o que a gente acha da reabertura. Quem não viu, essa live vai ser gravada no meu YouTube, no YouTube do Adenilton, fechado? Porque eu não sei como é que eu faço para botar ela no Instagram. Então vocês vão lá no YouTube ver se aí. Não, mas vai ficar 24 horas, fica aí no Instagram. Fica lá naquele trem, fica naquele negócio que roda lá. Fica mesmo. Bom, aí eu queria assim, Adenilton, a preocupação maior nossa o tempo inteiro é para passar informação, inclusive, para o pessoal da Liga. Então eu queria fazer 2 panoramas finais. Se é que você não tem um trem para falar aí a mais. Para a Liga, o que é importante, ou seja, para o estudante de medicina, e para a reabertura, o que é importante, para a gente finalizar pensando juntos aí, e de forma não alarmista, mas pelo contrário, de forma focada. Vamos ser pragmáticos, rapaziada. E aí antes... Não, depois eu falo isso aqui que eu ia falar. Não, deixa eu falar agora logo de uma vez. Não, vai lá, aproveita. Vocês sabem, vocês 171 pessoas que estão escutando, que a gente mede a quantidade que o vírus espalha para o outro por um negócio chamado R, né? O R. Do vírus de gripe comum, ele é 1.2, 1.5, 1.3. Do Covid, ele é 4, ou seja, você, indivíduo que pegou a santa da doença, passou para 4 pessoas. Entendeu? A Adenilton, quando pegou, ele passou para 4 pessoas. A gente precisa fazer informação, isso que nós estamos fazendo aqui agora, gente, precisa passar para 5. Porque se passar para 3, a doença vai ganhar da gente. E não precisa ser essa informação que nós estamos passando. Passa do seu vizinho que você confia mais, passa do cara que é mais bonito que nós dois, mas passa. Porque se você ficar em casa puto da vida, que a rapaziada está saindo na rua e não passar a informação para frente, não adiantou nada. Nada. Você passa para 5 pessoas. Se você não passar para 5 pessoas, a doença está ganhando da gente lá fora. Finalmente, Adenilton, fala aí. Não, só queria agradecer novamente a parceria, agradecer os meninos da Liga. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai estar aí. E eu e Henrique Bonato estamos pensando em outras coisas aqui. Logo nós vamos anunciar aí para vocês também. Já está vindo um negócio aí que vocês vão gostar, logo. Surpresa. E queria passar aqui para convidar também amanhã. A gente vai fazer uma live muito bacana para fazer um jabá aqui, né, Bonaldi? Vou conversar amanhã com a pediatra da Baixinha, da Antonella, e falar como é que foi a dinâmica desses dias a gente enclausurado e como é que foi a monitorização dela também. E entender um pouquinho como é que é lidar com uma criança sabendo que os pais estão com Covid e a criança está lá. Foi meio desesperador, mas foi uma experiência bem bacana. E amanhã lá no nosso Instagram a gente vai comentar sobre isso. Que inclui a discussão de sorologia, PCR. Quem for médico, vai lá, que tem um monte de coisa legal para entender por que deu positivo ou negativo, como é que vai conduzir isso a partir de então.
ele vai falar esse trem todo lá. Se ele não fosse falar, agora ele vai falar porque eu disse que ele vai falar. Rapaziada, ó, nós vamos abrir o comércio. Nós temos mais 3 minutos, Danilo. Nós vamos abrir o comércio. Eles vão abrir, né? E nós vamos ter que encarar. E eu queria dar um panorama que nós aprendemos na sexta-feira, numa live com uma menina que está na Alemanha como oncologista no hospital que tem Covid. Oncologista, mexe com câncer, paciente imunodeprimido, tem Covid no negócio, e ela falou assim, Henrique, aqui nós não temos vacina, aqui nós não temos remédio, aqui nós dobramos a quantidade de leito nessa cidade que nós não precisamos usar, e aqui nós não fizemos um lockdown desesperador como a Itália teve que fazer, como a Espanha está fazendo, como a França teve que fazer, como a cidade de Nova York está fazendo, o estado de Nova York está fazendo. E aí nós todos, quem viu a live, viu lá, né? Mas como assim? Como é que vocês conseguiram? E foi muito simples. Ela falou assim, ó, no dia que a Merkel pegou o microfone e falou assim, rapaziada, tá chegando um trem aqui na Alemanha que nós estamos lascados. Nós não sabemos de onde veio, para onde vai, como é que cura, nós não temos remédio, não temos vacina. Lascou, como é que nós vamos fazer? O cidadão alemão, ele entendeu de tal forma que sem precisar baixar a norma governamental absurda, delirante, institucional, de cima para baixo, hierárquica, o cara foi para casa. Quem pôde fechar comércio, fechou comércio. Quem pôde ficar em casa, fechou. E as pessoas foram para casa. É claro que a situação econômica é melhor, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de situação educacional. Nós não somos um país que estamos tendo essa capacidade. E nós estamos vendo milhares de gente morrer por dia. No estado de Nova York, nos Estados Unidos morreu mais do que 2 pessoas por minuto nos últimos 2, 3 dias aí. Pelo amor de Deus, gente. E nós temos um país exemplo como a Alemanha, de um hospital dessa magnitude de gravidade, com Covid, com doente imunodeprimido, que está vencendo a doença e está pensando em reabrir comércio. As pessoas estão fazendo atividade física há quase 30 dias na Alemanha, porque baixou uma norma que é só 2 pessoas por vez e as pessoas obedecem. O cara que corria às 6 horas da manhã agora está acordando às 4, porque às 6 horas da manhã tem muita gente correndo. Ou o brasileiro entende que a doença é culpa nossa, ou nós vamos pôr a culpa nos outros e vamos continuar morrendo. A culpa não é do cara que está na UTI. Nós não temos, a resolução não é leito de UTI, não é ventilador mecânico, não dá para todo mundo. Ou a gente se incomoda com a doença e veste a camisa, ou a gente está perdido. Passa essa santa dessa informação para frente. Porque o norte e nordeste desse país já está parado. O Emílio Ribas já tem problema e esse problema já chegou em Vitória. Ele só não se anunciou ainda porque nós estamos diante dos 12 dias que separam a catástrofe entre o cara ter sintoma e o cara ficar grave. Já está. E nós mesmo assim vamos abrir o comércio. Então, pelo amor de Deus, que a gente seja educado. Essa live está disponível no YouTube em algum lugar lá. Procura Henrique Bonaldi, Carol Idal. Procura lá que vocês vão ver. A forma como ela fala é muito simples. É uma questão educacional. Eles fazem mais distanciamento social do que isolamento social, porque o indivíduo compreendeu a cidadania, o poder da cidadania dele. Isso aí. Ô, Bonaldi, falar 1 minuto aqui, lembraram muito bem lembrado, a situação, tudo isso que você está falando já está acontecendo aqui no Brasil, é só vocês abrirem os jornais, os sites, ver o que está acontecendo em Manaus. É catastrófico, é triste e é uma cena de guerra. E outra coisa que eu queria deixar recado, gente, vamos gastar energia em fazer o que está ao nosso alcance, que é mudar os hábitos e passar essa informação adiante. E tentar desfocar, eu não consigo acreditar que mais uma semana se passou e o foco da discussão nossa hoje no país não é coronavírus. Então isso me deixa muito preocupado. Então assim, a gente, todos nós aqui que estamos participando dessa live, temos que ser propagador da informação, porque se a gente não fizer isso, na hora que a gente perder um ente querido, aí vai cair a ficha. Aí a gente vai ter noção que a catástrofe chegou. Então, vamos que vamos, e segunda-feira estamos juntos, se Deus quiser. Beijo, fique com Deus. Muito obrigado, viu, rapaziada? Passa pra frente aí, Deus abençoe. Ah, só um negocinho, amanhã a live é 20 horas. Estão perguntando aqui, gente, com a nossa colega Camila. Segue o Adenilton lá que vocês não vão perder mais nada. Valeu. Beijo pra vocês. Valeu. Até.